Hoje, na minha opinião, eu falo para meus alunos sempre, para a gente entrar no digital, a gente precisa disso aqui, ó, do celular, para tirar foto. Então, se você tira fotos através do conhecimento, que você, quais são as fotos que eu preciso tirar, o que é que eu preciso tirar para planejar, você consegue fazer full digital sem precisar investir agora, de imediato, em scanner, sem precisar investir em impressora ou nada mais. Aí você imagina, né? Você fazer um investimento em um scanner hoje, 50, 60, 80, 100 mil reais, e comprar o scanner que não é adequado para o seu propósito. Pois é. Eu vejo isso acontecer, né? Tá todo mundo muito imediatista, né? Então, se a gente for muitas vezes parar e ficar fazendo o time de antigamente, às vezes você não encanta tanto como a gente consegue encantar na odontologia digital, e às vezes até perde aquele time ali do impulso do paciente em fazer algo estético. Olá, hoje teremos nosso primeiro ByCADcast, né, com 2 convidados especialíssimos, Dr. Guga Freitas, né, doutora Beatriz Zaratini, e vamos, né, fazer uma abordagem bem ampla sobre o digital, sobre a experiência, né, de cada um deles, né, como o digital entrou na vida deles e como foi transformador, e trazer no dia a dia realmente do trabalho, né, como isso modifica realmente, né, nossa rotina clínica, nosso fluxo de trabalho. Sejam bem-vindos, Gustavo, doutora Beatriz. Obrigado, Mal. É um prazer estar aqui com você, compartilhando as experiências, né, e aprendendo com suas experiências, entendendo o que funciona para você, que com certeza pode funcionar para mim, o que é que você errou, para evitar que eu erre também. E esse é o objetivo da gente estar aqui juntos, trocando essa experiência, né, esse bate-papo. A maioria dos dentistas, né, acham que não estão fora do digital, e eles nem sabem que a grande maioria já trabalha no digital no dia a dia, né? Exato. E a gente traz o digital, na verdade, que é um processo de digitalização, é global. Então, vai desde, né, do smartphone, quando começou. Hoje todo mundo tem um smartphone, todo mundo hoje passa horas, né, dentro do smartphone. E dentro da odontologia não vai ser diferente. Então, desde uma fotografia hoje que você faz de um paciente, né, que você envia para um laboratório, já é uma composição de um trabalho, né? E é um facilitador também, né, para a rotina da gente. E aí as pessoas ficam vinculadas, né, achando, só vou entrar quando eu comprar um scanner. Eu acho que o scanner é uma ferramenta importante para a odontologia digital. Mas não é basicamente do scanner que o dentista depende para entrar, na minha opinião. É a sua opinião, doutora? Sim, concordo. Todos nós já somos digitais e muita gente não se deu conta ainda, né? E quando você pede uma radiografia, quando você tira uma fotografia, já entramos no mundo digital, logo que a gente começa a fazer, né, essas solicitações. E foi muito bom, obrigada pelo convite, da gente estar aqui falando sobre essa odontologia digital que a gente tanto ama e que transformou nossas vidas, né? Hoje em dia a gente consegue de uma maneira mais fluida trabalhar, levar mais resultado, mais rápido e mais preciso para os nossos pacientes. Eu iria até um pouco mais fundo em relação ao que Mal falou, que todo mundo já é digital. E quem está na prótese, por exemplo, já está no digital há algum tempo. Sempre. Pode nem se perceber isso. Por exemplo, se você molda um paciente e manda para fazer uma coroa de zircônia, há muitos anos as coroas de zircônia já vêm para a gente sendo feita de forma fresada. Você já percebeu isso? Sistema então, CAD-CAM. Então o sistema CAD-CAM. Os modelos são digitalizados no próprio laboratório. Você passa pelo digital e nem se dá conta. Nem sabia que tinha passado. Mas é isso, Guga. Eu digo assim, minha paixão começou justamente aí, né? O sistema CAD-CAM. Exato. Então, há quase 3 anos atrás, né, eu comprei o meu primeiro sistema CAD-CAM com um laboratório parceiro, mas eu continuava moldando, né? Não tinha na época digitalização escâner intraoral. E quando teve o escâner intraoral, a experiência ainda era muito ruim. Você falou quantos anos? 13. 13, Foi o primeiro sistema que a gente comprou. Tinha um parceiro mesmo, né, um colega, e a gente comprou em parceria com o laboratório dele. E a gente veio trabalhando junto durante muitos anos, né? Até eu ter ideia mesmo de montar meu próprio laboratório. O ByCAD hoje já completa agora 8 anos, né? Esse ano. Então a gente já tem também uma estrada longa, né, de aprendizado, de desafio. E a gente conseguiu desenvolver aí, né, o primeiro laboratório digital da Bahia. A gente foi bem pioneiro, então a gente comprou o scanner logo no início, criou a experiência do fluxo 100% digital, que é transformador.
né? Porque a gente elimina vários erros durante o caminho e a gente sabe que a moldagem, ela vai acumulando etapas, né? Que vai desde o material de impressão, que tem que ser material de qualidade, a técnica da moldagem, que tem que ser bem apurada, né? O manuseio, até o vazamento, né? E se você para pensar, quem é o dentista hoje que compra um gesso microparticulado, né? De alto padrão, Pesa no... espatula vácuo e ainda pesa e mede, né? Achou na balança de precisão e tal. Então a gente sabe que tudo isso gera distorção, né? A grande maioria compra um gesso, né? Do dia a dia, do mercado, um gesso tipo 4, mas é um mingauzinho mesmo ali, bota a proporção ali na mão. E a gente sabe que as distorções que a gente leva para a cadeira saem de todo o processo. E o digital tem esse brilhantismo de encurtar os processos, né? No momento que você faz o escaneamento direto, você tá levando já uma imagem direta do paciente, né? E não é através de um modelo que é uma réplica do que foi o paciente. Não vão se somando distorções dos materiais, né? Exatamente. É o que eu digo, o mundo hoje é muito dinâmico, exige que a gente seja muito prático e objetivo. E os pacientes estão aí e cobram isso da gente, que é uma entrega rápida, que é uma entrega objetiva. E a gente, que é reabilitador, a gente sabe o quanto dá trabalho fazer um caso, né, mais complexo, um caso estético, e automaticamente, né, quantas sessões você vai ter que ter para concluir esse trabalho de forma brilhante. Então, assim, uma reabilitação, há anos atrás, você passava 6 meses reabilitando um paciente, e vai e volta e prova, né? E aquela comunicação com o laboratório não era parceiro, era inimigo. A culpa é do laboratório. A culpa... Nunca entregava de forma satisfatória. Mas o laboratório também não recebia isso de maneira satisfatória, né? Com as imagens adequadas, com todo o processo para que isso fosse desenvolvido. E os softwares hoje conseguem fazer isso, né? Numa dinâmica, com escaneamento de face, ou até mesmo com a fotografia simples, ele consegue fazer o desenho do sorriso de uma forma muito mais assertiva, né? Você falou aí de um fator que foi uma das principais coisas que me moveu a mergulhar no digital. E você falou 13 anos, eu comecei a entender o odontologia digital em 2008. Também sistêmica de CAM. Não a trabalhar com ela, mas a me fascinar e falar, cara, isso é o que eu preciso para mim. Vou falar, essa é uma história bem bacana. Eu estava no Canadá, eu tinha terminado meu mestrado em 2007. Em 2008 eu estava com o meu orientador de mestrado, ele tinha sido meu orientador de mestrado, Gildo Coelho, que mora no Canadá. Um abração se você assistir, Gildo. E a gente estava lá fazendo uma pesquisa na faculdade e ele falou, Guga, vai no meu consultório tal dia assim assado, 8 horas da manhã, quero te mostrar uma coisa. Ele é muito reservado, então ele não expôs o que era. Eu chego lá, naquele turno marcado, 8 da manhã, e aí o paciente estava com o dente tratado do canal. Ele foi, desobstruiu, cimentou um pino, fez um preparo, até aí tudo bem, já fazia assim também no meu consultório nessa época. Só que daí agora eu ia gastar um tempo para fazer um provisório para o paciente para casa. Aí ele, na época, precisava de um spray de contraste, ele passou o sprayzinho, escaneou, deu um enter, foi pro computador, começou a desenhar um dente, eu vendo aquilo ali, me fascinando. Ele desenhou um dentinho, daqui a pouco ele deu outro enter, foi pra fresadora, meia hora, 20 minutos depois, não lembro exatamente o tempo, o dente estava na mão, deu um polimento, cimentou. Meio-dia o cara saiu de lá com o dente todo pronto. Falei, caraca. Essa semana, poucas semanas atrás, eu estava comemorando que eu fiz um dente muito rápido, em 16 dias. Você fez em 4 horas. Então, aquilo para mim falou, eu tenho esse objetivo de vida. Na minha profissão, né? Minha realização aconteceria quando eu conseguisse fazer aquilo que eu busquei. E depois do mestrado, virei professor, comecei a orientar dentistas para fazer TCC de conclusão de curso, enfim, de conclusão de especialização, enfim. Todas as vezes que me chamavam para orientar, o tema tinha que ser CAD/CAM, que era como a gente conhecia, a odontologia digital ali, era o início ali, para a gente ver a evolução dos equipamentos e tal. Nesse mesmo tempo eu voltei e comecei a trabalhar provavelmente com o laboratório que você era parceiro, porque eu moldava e vinha as zircônias fresadas e começava a fazer no EasyDent, eu não lembro mais os nomes, que tinha também aqui um central de escaneamento que mandava para outros lugares, enfim. E a gente começou a trabalhar nesse ponto na odontologia digital, mas sabendo que era odontologia digital, só que com um delay grande ainda de enviar para outro estado e tal. Em 2018, ou seja, 10 anos depois, 2018, eu fiz meu primeiro caso, chairside, que é eu fazer, preparar, escanear, em menos de um turno, entregar o trabalho cimentado. E aquilo ali foi marcante para mim. E só assinou ali, ratificou ali a minha paixão por essa área da odontologia,
que é a odontologia digital. Foi bem marcante. E é o que eu brinco, né? Eu digo assim, o que é transformador na odontologia digital é a entrega. E se a jornada desse paciente é uma jornada simples, e você consegue conquistar isso, comercialmente para a gente como profissional, como dentista, né? É excelente. Né? Porque o dentista, o paciente está falando muito bem, né? Da experiência que ele teve. São os pilares que a gente tem lá, 3 pilares. É a gente ter a entrega de excelência, isso a gente não pode abrir mão, isso o digital nos ajuda. A experiência do paciente, a gente não pode abrir mão, isso a odontologia digital nos ajuda demais. Muitos. E o processo ser um processo fluido, e isso a odontologia digital também nos traz. Então, os 3 pilares hoje na nossa clínica é baseado, tem uma grande força na odontologia digital. Eu gosto de também saber que eu tenho o controle do começo ao final do processo, né? Então, desde a hora que você faz um planejamento digital só na televisão para o paciente, até a maquiagem da faceta que você vai instalar, né? Então, tudo isso é a gente que pode controlar. Sim. Ou não, pode ter laboratórios parceiros e tal. Mas, assim, desde você conseguir fazer um planejamento digital, escanear o paciente, você mesmo, de um dia para o outro, às vezes, fazer um planejamento digital e imprimir aquele modelo, e no outro dia você já poder fazer um mock-up, e a gente vê que os pacientes se emocionam, porque eles, primeiro, você está realizando os sonhos deles, mas tão rápido, Sim. né? De uma coisa que eles nem imaginam que pode ser tão, entre aspas, fácil, né, para o paciente. Bia, é impressionante ver a reação dos pacientes na hora que ele fala assim, nossa, doutor, mas você não vai moldar? Nossa, doutor, mas já tá tudo aqui, você já provou, o negócio que a gente viu ontem. Cara, isso faz uma diferença enorme, até na venda dos casos, né? Na proposta que a gente apresenta para o paciente, o planejamento digital, é sensacional. Principalmente os casos estéticos, eu acho que muitas vezes aquele impulso do paciente em comprar algo estético, se a gente for fazer na maneira analógica, no time de antigamente, como tudo hoje, igual o Mal falou, tá todo mundo muito imediatista, né? Então, se a gente for muitas vezes parar e ficar fazendo o time de antigamente, às vezes você não encanta tanto como a gente consegue encantar na odontologia digital, e às vezes até perde aquele time ali do impulso do paciente em fazer algo estético. Exatamente. Eu falo muito para os meus alunos o seguinte, quem está hoje na odontologia digital ainda encanta muito o paciente chega e se surpreende. Não tanto quanto já foi há 5 anos atrás, mas ainda se encanta. Hoje eu já chego no consultório alguns pacientes que perguntam, você não vai moldar não, né? Você vai escanear. Então já tem a galera que já sabe. Já conhece. Mas eu digo, daqui a 5 anos, eu tô chutando 5 anos, tá? Pode ser menos, mas acho que não. Quem não estiver na odontologia digital vai estar ultrapassado, vai surpreender negativamente. Vai falar assim, você vai moldar? Não, doutor, vou sair daqui. Você ainda molda? Você ainda coloca aquela massa? Entendeu? É muito rápido isso, a globalização, enfim, as redes sociais fazem isso vaporizar muito rápido. Todo mundo já sabe, já entende. Todo mundo já conhece, né? E sabe que pode procurar odontologia digital que alguém vai ter. Ô Bia, conta aí, eu falei, Mal falou, como é que começou pra você, digital, né? Eu terminei falando, me perguntou, mas fala. Não, desde que eu fiquei sabendo que existia scanners pra gente alugar dos laboratórios, eu já comecei a usar esse serviço, né? Aí, quando eu mudei de uma clínica para outra, o colega ainda tá lá naquela clínica. Eu acompanhava alguns trabalhos, assim, vendo, apaixonada também, igual você falou. A pessoa já fazia o preparo do dente, já escaneava, o paciente ficava na recepção, aí daqui a pouco, meia horinha, o dente já estava pronto, eu ficava, gente, é isso que eu quero para minha vida, né? E aí, quando eu mudei de clínica, eu fiz a minha clínica, eu, sabendo que era aquilo que eu queria para mim, eu já deixei lá o lugarzinho do meu scanner, o lugarzinho da minha fresadora, e comecei a trabalhar para isso, né? Comprei tanto o scanner quanto a fresadora, a impressora 3D, e entrou a pandemia. E aí a gente não tinha nem para quem perguntar, nem curso para fazer, nada assim, porque estava tudo fechado, né? E eu fui começando a fazer um dente ou outro, em casos sanitários e reabilitações, e foi
foi meio que no empurrão, assim. Método de aprendizado de erro e acerto, né? Eu dou aula na especialização e todos os professores pararam de trabalhar, né? E de longe eles falavam, Bia, você tá trabalhando, né? Porque todo mundo sabia que eu tava não precisando mais de laboratório. Sim, sensacional. Né? E com o estresse desse tempo, assim, todo mundo fraturando dentes, Sim, né? eu lembro que Quebrando prótese. todo mundo precisando de placa e precisando Pois é. trocar próteses, verdade. E na pandemia foi o tempo que eu mais trabalhei e eu tive também tempo, né, para conseguir aprender todas as ferramentas, isso dá certo, isso não dá. Eu precisava fazer maquiagem, não tinha curso de maquiagem, vai no Instagram, vai no YouTube, procure, faz. Então eu fui meio que autodidata, assim, né, no digital. E hoje eu sou muito feliz, né? Muito feliz com isso. Essa escolha que eu fiz, assim, mudou realmente minha vida profissional, minha vida pessoal também, porque acaba que sobra mais tempo, né, para você se doar para as coisas que realmente importam na vida, né, que é a nossa família, cuidar da gente, enfim. E aí hoje Foi bom você tocar nesse assunto porque é um paradigma, é um problema que as pessoas, uma objeção, vamos dizer, às vezes, que alguns dentistas falam, poxa, eu não vou conversar tudo porque eu vou ter mais trabalho e tal, mas você tem como adequar o modelo de negócio para que ele traga mais tranquilidade e não mais trabalho. Com certeza, porque o tempo que você está preparando, fazendo um provisório, no caso da prótese, né? Fazendo um provisório, aí depois vem, molda, no outro dia, experimenta. Quando você soma, né? Você pode até gastar um pouquinho de tempo ali no digital, mas quando você soma o que você fazia no analógico, sobra muito mais tempo. Sobra. E aí você começa, né? Os trabalhos, por serem mais precisos, o tempo de instalação é muito menor. Os estresses de volta de remédios. Porque imagina que você vai, faz uma consulta, vai colocar o trabalho, não desce. Você faz desgaste, manda para o laboratório. Aí volta para uma nova consulta. Sim. Já é mais uma hora que você está colocando na sua agenda ali. E aí a gente tem que computar a hora clínica, na verdade, né? Isso no Chairside quase que não acontece. Então, assim, vou trazer minha experiência pessoal. Eu consegui reduzir um turno de trabalho na semana. Sim. A gente fala, um turno de trabalho. Eu falei, turno de trabalho sobra tempo para muita coisa, para estar com minha família, para me cuidar. Gerenciar a clínica. Aí você fala, num mês são 2 dias, velho. Num ano são 24 dias, um mês de férias. O digital me deu um mês de férias. Sensacional. Então, assim, é bem empolgante mesmo quando a gente traz isso para nossa realidade e vê o quanto isso realmente corta caminho, facilita a vida da gente. E o mundo hoje é isso, né? É o imediatismo, é você conseguir fazer as coisas da melhor maneira possível, né? Com a melhor entrega possível. Agora eu queria tocar num assunto aqui que Bia também falou, mas que é outra questão que as pessoas ficam, beleza, eles estão conversando, mas todo mundo teve dinheiro para investir, para comprar scanner, impressora. Hoje eu tenho scanner, tenho impressora, enfim. Mas eu quero trazer esse ponto. É necessário? Eu tenho minha opinião, mas eu quero ouvir vocês primeiro. É necessário realmente a gente comprar tudo de vez? O dentista está querendo entrar agora no digital, vai ter que investir quanto? Como é que ele consegue entrar no digital? Eu acho que como tudo na vida, você vai tomar um banho de mar. Você nunca entrou naquela praia. Você não vai entrar de cabeça que feito maluco. Você vai ali devagarinho no raso e vai entendendo como funciona. Pergunta quem está do lado, que já está local. Exatamente. E aí sim, você vai ficar à vontade. Eu acho que o primeiro ponto para quem quer entrar no digital é startar isso para ontem, né? E automaticamente você pode ver um laboratório parceiro que trabalha com Scan Service, ver o fluxo digital, como funciona. E aí sim, você já conhecendo o produto, conhecendo já a experiência, tentar entender quanto isso pode mudar na sua vida. Porque até a escolha do equipamento, ele tem que ser indicado para o seu modelo de negócio. Mas eu acho que antes de tudo é você procurar conhecimento disso. Exatamente. Né? E até uma coisa que eu gostaria de trazer, né? A gente está aqui junto hoje, teve um propósito maior, a gente idealizou, na verdade, um curso, né? Um projeto chamado Digital Mind, é um curso, né, voltado para o digital, em que a gente vai fazer uma abordagem já destrinchada, né, teórico-prática, sobre o digital, que vai desde o escaneamento, que é importante dentro do escaneamento, a parte de desenho CAD, software gratuito, porque não adianta a gente ensinar algo que alguém não vai conseguir aplicar no dia a dia, e a parte de impressão,
que é uma coisa que você consegue trazer para o consultório hoje de maneira muito rápida, muito simples, né, com custo muito interessante, porque as impressoras hoje são impressoras de todos os valores e que geram já uma boa entrega. E quem sabe para quem entrar, realmente escolher o scanner correto para poder fazer essa aquisição, já que é um investimento um pouquinho maior. Antes de aprofundar, realmente esse é um tema bem importante para a gente trazer aqui, que é o Digital Mind, né, que é um dos propósitos da gente estar junto. Antes de aprofundar nesse tema, eu queria também falar minha opinião sobre a questão de investimento inicial. Bom, hoje, na minha opinião, eu falo para meus alunos sempre, para a gente entrar no digital, a gente precisa disso aqui, ó, do celular, para tirar foto. Comecei a tirar foto, busquei o conhecimento, tenho conhecimento para fazer isso. É como você falou, vai entrar numa água, numa cachoeira. Pô, você vai pular? Não vai. Você vai perguntar os locais, vai perguntar quem sabe, vai pegar informação, que é o conhecimento, né? Para saber, pô, eu posso pular aqui, eu tenho morro de vontade de pular. Posso pular? Pode pular de cabeça. Você não vai pular de cabeça sem você saber onde você pode pular ou não pode. Então, assim, o Digital Mind vai trazer esse norte, né? Mas não é bem sobre isso que eu queria falar agora. Eu queria falar sobre investimento. Então, se você tira fotos através do conhecimento, quais são as fotos que eu preciso tirar? O que é que eu preciso tirar para planejar? Você consegue fazer full digital sem precisar investir agora, de imediato, em scanner, sem precisar investir em impressora ou nada mais. É claro que vai ser a tendência lógica de você ter a comodidade que a Bia tem completa no consultório, que eu tenho parcial no consultório. Mas, por exemplo, eu falei aqui agora há pouco que em 2018 eu fiz meu primeiro caso full digital, chairside, de uma única sessão ali. Eu não tinha nem scanner, nem fresadora. Eu tinha um laboratório parceiro que me cedia o sistema de scan service e que eu combinei para ele fazer o caso e me entregar imediatamente. Então, eu já tinha curso, já tudo isso, mas o investimento inicial, ele não precisa vir antes do lucro. Então, você começa no digital, você entra, aprofunda, através principalmente do conhecimento, aí pronto, eu já tirei foto com o celular, funcionou, mas eu quero a câmera, pô, eu vou pegar uma câmera profissional para tirar foto de qualidade, mais precisa, eu tenho medidas melhores no meu planejamento digital, câmera profissional. Pô, agora já tiro foto boas, mas eu quero algo a mais, não vou escanear meu paciente. Vou aproveitar que eu vou, além de tudo, encantar ele agora. Eu vou reduzir o custo de meu processo, porque eu mesmo vou escanear. E vou aproveitar o momento de comprar um scanner, porque está tudo reduzindo o preço agora. Agora, qual scanner comprar? Aí volta a ter necessidade de conhecimento. Mas aí, na sequência, você comprou um scanner. Na sequência, você vai comprar uma impressora que você vai somar. Pô, já estou escaneando, eu mando para o laboratório fazer o modelo. A cada ida para o laboratório, ele me cobra X para fazer o modelo. Se eu fizer tantos modelos no meu consultório, eu pago essa impressora em algumas sessões. E não é tão complicado. Na verdade, é relativamente fácil você fazer um modelo hoje com softwares gratuitos, como o Mal falou. Então, tudo isso é que a gente precisa ter em mente. Não precisa investir de vez. O investimento vai retornando e você vai... retornando. E eu digo assim, o digital, até com a experiência, né, já é uma ferramenta comercial muito poderosa. Exatamente. Só você ter ali, você já vai vender mais fácil o trabalho. O paciente que chegou hoje ao consultório, que eu já fotografo e faço desenho do sorriso, apresento para ele um possível planejamento, a chance de conversão desse paciente ele aumenta consideravelmente. Porque ele já está chegando, né, numa situação futura, usando um projeto. Então, exatamente. É mais fácil ter algo palpável do que você tá contando uma historinha para ele ou mostrando o caso de outras pessoas. É só a gente comparar, mal. O cara vai pegar um receituário, vai desenhar um... Tem uns que até adoram quando desenha um implante, ainda faz aquelas rosquinhas. Pô, desenhei um implante, desenhei uma coroa, desenhei... No receituário, mostra o paciente, aqui você vai ficar com um sorriso assim. Compare com um planejamento digital. Sim. Numa tela. O próprio mockup. Com o próprio mockup em boca, não tem comparação. Pois é, você investe um pouquinho a mais, exatamente, você consegue ter um mockup na sessão seguinte. Sim. Com um custo baixíssimo. Aí, Guga, aí volta lá atrás, né? Eu saí com o facão na mão, entrei na mata fechada, né, desbravando o digital da maneira, na cara e na coragem. Bia também contou a história dela muito parecida, né, nesse sentido. Só que você tem que dedicar muitas horas, meu amigo. Sim. Muito tempo da sua vida para conseguir entender e estabelecer esses processos. Bater muito a cabeça. E o que eu acho bacana do curso justamente é isso. Você consegue receber, são 60 horas, né, de curso, muito mastigado todo esse conteúdo de coisas que a gente levou anos para conseguir. Todos os erros que a gente teve. Todos os erros que a gente teve, os investimentos errados que a gente fez até. Equipamentos, né, foram equivocados, né, a escolha, né, por onde começar, tudo isso faz diferença.
Então, assim, lá atrás não tinha essa opção, não tinha cursos voltados para o digital. Aconteceu uma situação bem interessante, né? Bacana para vocês. Para mim foi ruim. Eu tinha que fazer umas coroas em resinas impressas com carga de cerâmica, né? E minha impressora principal deu um problema. Ela deu pau, entrei em contato, seria X para trocar, para comprar, para consertar e para trocar era parecido o preço. Preferi comprar outra um pouquinho mais evoluída. Só que por falta de conhecimento eu comprei uma mais rápida, só que calibrava sozinha. E como a resina de carga ela tinha cerâmica, né, ela é mais densa, a calibração quando ela ia acontecer, ela achava que tinha chegado no ponto zero, mas não tinha chegado no ponto zero. E aí eu tinha que imprimir em pouco tempo, final do ano estava chegando, e eu botava a resina, ela não imprimia. Simplesmente não saía nada. Eu falei, caramba, por quê? Porque eu investi errado. Eu investi até um pouco mais caro no equipamento que não me atendia porque eu precisava naquele momento. Eu poderia ter investido um pouco mais barato e ter o equipamento eficiente para o que eu precisava. Então, assim, falta do conhecimento naquele momento me custou ter que comprar uma outra impressora, a terceira impressora, rapidamente para solucionar a minha demanda. Tempo que você perdeu tentando descobrir. Então, descobri e o investimento, bota na resina, perdendo resina, exatamente. Conhecimento Aí você imagina, né? Você fazer um investimento em um scanner hoje, 50, 60, 80, 100 mil reais, e comprar o scanner que não é adequado para o seu propósito. Pois é. Aí, eu vejo isso acontecer, né? Eu tenho hoje vários clientes do laboratório, Guga, que me pedem ajuda, né? Já pela experiência que eu já tenho pelo digital, tanto na compra como resolver o problema, né? Após a compra. E aí você vê que alguém comprou um scanner, que a experiência para reabilitação oral é uma entrega limitada, por precisão, né? Pela facilidade de escaneamento. E aí você vê a pessoa ali com a mão na cabeça. Esses dias a gente estava se falando, o Steve mandou mensagem. Tem um ex-aluno meu que escaneou um paciente de protocolo com esse scanner, que é mais voltado para ortodontia. Funciona, não vai funcionar tão bem. É que às vezes tem as clínicas multidisciplinares, né? E as pessoas resolvem se juntar para comprar um scanner. Será que aquele scanner é o melhor para todo mundo? Né? Então, cada especialidade tem diferença, né? Vai. A gente sabe que a precisão do scanner para prótese é fundamental, né? Tanto a profundidade também, né, do escaneamento é bem importante para a gente conseguir. O scanner que é voltado para a pessoa que faz muito tecido mole, o outro que não precisa tanto de tecido mole. Então, cada situação exige um scanner. Ou às vezes dois, né? O meu scanner, eu sou muito feliz, assim, para prótese fixa, mas às vezes quando eu vou fazer protocolo de zircônia, ou eu tenho dificuldade, ou às vezes eu até nem quero ter aquela dificuldade. Aí eu peço pro Maurício mandar o scanner dele lá e assim a gente vai, usando o que tem de bom em cada um, né? Em cada mundo e fazendo a odontologia com maestria. O que empolga a gente, né? Fora assim, os facilitadores, né? O Bia falou do protocolo agora. Protocolo full digital, amigo. A gente tem experiências. Porque moldar um paciente, né? Às vezes com implante num local de difícil acesso. Fora o risco que eu falo, né? De uma pecinha daquela cair, o paciente engolir, aspirar. Né? Imagine o BO que você tem para poder administrar. Ou mesmo o paciente com dor, recém-operado, para você moldar e molda de novo, e aí depois faz outra moldagem para index, né? Sendo que você pode só escanear uma vez. O interessante é que, assim, é como você falou, né? Eu já escaneava e mandava para a gente fazer protocolo digital e tal, só que eu pegava os escambares, unia e fazia um misto do que a gente aprendeu no analógico pro digital. E com simples contato com o Maurício, até a dica foi sua, mão. Guga, troca esse escambário, use esse daqui, pare de unir esse bicho, me mande pronto, assim, que vai funcionar muito bem. E só é o conhecimento, mais uma vez. Modelo que eu passei. Eu ganhei de presente, você ganhou? O quê? Ganhei, né? De presente também. Pois é, então, o conhecimento, bater cabeça, errar e tal, e aí uma hora, a solução tá aqui, é fácil, e vai funcionar, e vai otimizar seu tempo, é muito valioso isso. E muitos nossos pacientes mesmo não têm tempo para fazer, eles acham que não tem tempo para fazer aquele tratamento e tal. Aí na hora que você fala, não, em 2 sessões, você já vai estar com o tratamento pronto. Oi? Né? Então, muito mais gente está conseguindo se tratar por causa da odontologia digital, né? E o preço tem baixado. Olha que interessante. Sim. Teve um paciente, aí já tem um tempinho mais atrás,
que ia fazer um protocolo também, já que a gente tá no tema, eu lembrei dele. Aí ele falou, não, eu quero um pouco melhor do que a metaloplástica, a gente foi para uma metalocerâmica. Aí eu, tá, bora fazer a metalocerâmica e tal, eu tinha preços separados baseado no laboratório da época, né? De um pouco antes daquele momento, na verdade. E aí, meu preço da metalocerâmica era mais barata do que meu preço da protocolo de zircônia. E aí eu ofereci a metalocerâmica. E fiz a metalocerâmica. Eu demorei mais tempo e paguei mais caro No final. do que se eu tivesse feito de zircônia. E a zircônia é maravilhosa. Era para eu ter feito, por exemplo, toda em zircônia, mesmo tendo recebido em metalocerâmica naquele preço intermediário, porque para mim ia ser mais rentável, inclusive. Sim. E menos tempo, eu ia rentável por 2 motivos. Por menos tempo de cadeira e por menos investimento pro laboratório. Aí eu, caramba, tem que estar o tempo todo pensando em todos os aspectos. O digital é incrível. Menos tempo de cadeira e a gente consegue, você falou de protocolo de zircônio, eu lembrei. A gente consegue oferecer coisas assim impensáveis para os pacientes. Tem uma paciente que a gente fez, eu fiz com o Baicad, o sonho da vida dela era ter o meu dente. Sim. Né? Eu lembro desse caso. E a gente, tá bom. Uma dentista que trabalha comigo, a doutora Cláudia, minha ortodontista lá da clínica, ela me escaneou e a gente fez os meus dentes no protocolo da paciente. Eu falei, você não quer o dente da sua filha? Não, vamos pegar ela como doadora de sorriso? Não, eu quero o seu. Então são coisas que antigamente eram impensáveis, assim, e hoje a gente consegue entregar para o paciente. Você me lembrou um paciente que me pediu o dente do filho, mas terminou que falou, cara, não tenho como prometer. E como fazer até até molde hoje em dia com Eu doador até de moldei sorriso. ele, mandei pro laboratório, mas não, né, o laboratório na época tentou imitar, né? Outra coisa que o digital, você falou de planejamento e tal, o paciente chega. Quantas vezes, vocês são reabilitadores há bom tempo também, assim como eu, né? Quantas vezes o paciente chegava lá, você tinha passado aquele ano todo com o paciente, com provisório que você ia manualmente e tal, e mandava para o laboratório cópia, barreira e cópia do provisório e tal, e chegava o paciente, quando chegava as cerâmicas, o paciente, doutor, o provisório estava mais bonito. Você já ouviu essa frase? Muitas vezes. Acho Com o digital nunca mais eu ouvi isso. foi isso que fez eu comprar o sistema todo. Mesmo porque o tempo fica muito mais reduzido, enfim, também. Outra coisa, né, Google, você tira hoje do manual, do profissional, e só pra gente entender isso hoje, né? Uma pessoa para aplicar cerâmica no laboratório, para ela atingir um nível considerado bacana, são 7 anos, Curva de aprendizado, hein? né? Uma maquiagem, para você atingir um nível bacana, você consegue isso em 8 meses, 1 ano. Então é muito diferente. E hoje o que a gente está entregando é o quê? Peças monolíticas. As peças saem da máquina e vão direto para a maquiagem. Né? A zircônia evoluiu a um nível, né, espetacular. As zircônias hoje já tem 57% de translucidez, 60% de translucidez. Então já consegue entregar algo muito parecido com o dente humano e com excelente resistência, né? Já com um degradê de cor de 6 ou 8 camadas, já na cor final. Então tudo isso é um facilitador, né? Para gerar uma previsibilidade de tratamento, para gerar realmente uma entrega bacana, porque você consegue fazer ali entregue pela máquina, não depende do homem, né? Não depende se o Bahia ganhando vitória no final do O cara tá puto lá, puto. segunda ali, fazer o trabalho, né? Então, assim, depende muito mais hoje da máquina gerar essa entrega pra gente, porque tem as bibliotecas de dente lá, você tem lá, né, 500 bibliotecas de dente diferentes. Então, você Não é que tudo vai sair igual, não é isso? Não. Mas é muito mais previsível. consegue Mas ler para cada caso de forma personalizada. existem softwares hoje, até baratos, não gratuitos, mas muito em conta, assim, que você consegue fazer através de algumas fotos, em 5 minutos, 8 minutos, você consegue fazer um projeto e tem uns dentinhos 3D ali pra você baixar se quiser e jogar pra... E são os mesmos Que que o toma paciente aceitou na foto, né? Porque acontecia há um tempo atrás de você também fazer um planejamento digital e não ter entregar. o digital daquele dente, né? Agora a gente consegue, é incrível, tem uns planejamentos mal, e que a gente faz o projeto digital das fotos e a entrega final é muito parecido, cara. É quase idêntico, você não vê E diferença. tem uma coisa, Gor, que eu acho assim bacana no digital, é você conseguir provar o trabalho, Sim. através de impressão, mesmo antes de executar o trabalho. Então evita aquela situação constrangedora de você fazer uma entrega e o paciente olhar e dizer, não gostei. Né? Imagina que é um trabalho já finalizado. Previsibilidade o digital. E aí você bota o paciente, achei pequeno, não gostei do formato, vai pro laboratório, aí o pessoal remexe na cerâmica toda, volta, ainda não tá bom, aí volta de novo. Então o trabalho vai virando Aí vai,
Pronto. ali, né? No final, a cerâmica já não tem opalescência, já não tá bonita. Já queimou demais. Já se misturaram, né? Então, assim, Fora que você estragou totalmente um dos pilares importantíssimos que você tem, que todo mundo tem que ter na sua clínica, no seu atendimento, que é a experiência do paciente. exatamente. Quantas vezes depois de um processo desse de vai e volta, o paciente instala assim mesmo e não é o que ele queria, ou bate o pé que não quer, enfim. Quanto estresse você consegue eliminar com esse processo? Não tenha dúvida. Aí é que eu digo, uma maquete que você vai provar, né? Que eu chamo de maquete, que é uma estrutura de prova impressa, você consegue desgastar, acrescentar resina, foto ali. Você consegue aprovar junto com o paciente o trabalho. Terminou de fazer ali. Uma habilidade mínima, aí você tá ali aumenta. prontinho, faz o escaneamento, fotografa, manda pro laboratório e fala, eu quero igual. E vai vir igual. Porque dentro do software eu consigo sobrepor imagem um dentro do outro e consigo copiar exatamente igual. Então aí eu tiro já, né, uma dinâmica que dá autonomia ao dentista da execução do trabalho. Não fica só em cargo do laboratório. Então esse trabalho compartilhado, né, por várias mãos, né, é muito mais fácil de ser executado com sucesso do que apenas estar em cargo do laboratório. Sem falar que se você experimentar uma maquete e tiver alguns reparos, tudo bem. Agora você já ficar reparando o trabalho que já é o trabalho final, você acaba que às vezes até perde a resistência, né? De tanto desgastar a estrutura e tal. A cerâmica, a zircônia, com certeza. Se a gente tivesse que levantar um mito sobre a entrada de um dentista na odontologia digital, qual seria esse mito sobre a odontologia digital? Tipo assim, uma coisa negativa que a odontologia digital traria. A gente já falou de alguns aqui, na verdade, mas o que é que você levantaria? Eu acho que a odontologia digital, acho que a grande dificuldade justamente está nas pessoas descobrirem qual é o melhor momento de investimento, né? Não é isso. É tipo assim, algo que falam é negativo da odontologia digital, mas que não é verdade, é um mito. Um mito. Bia falou por exemplo, vou falar que você trabalha mais tempo, você fica mais tempo dentro do consultório do que se não tiver digital. As minhas amigas, elas não querem nem escutar algumas de odontologia digital. Só que só mito, se você distribui seu tempo, esse mês que você recebe de férias lá, você pode, pronto, eu não vou ganhar férias no primeiro ano, eu vou usar esse turno que eu tô ganhando pelo digital para fazer esse processo. O que eu fiz na pandemia. É que é difícil, né? Que é complexo, o entendimento é difícil. Que tem que gastar muito dinheiro, a gente falou disso, é mito também. Dinheiro. Exatamente. O que eu acredito nisso aí é, quando a gente quer fazer uma coisa diferente na vida da gente, né, uma viagem, qualquer coisa que seja, a gente se planeja e a gente se organiza para fazer, executar. Uma algo tão especial, você para pensar, quanto tempo você passa sua vida trabalhando? Tem 4 horas do dia. Você trabalha geralmente 8 horas por dia. Né? Praticamente um terço. Minha meta é trabalhar 8 horas, estou trabalhando um pouquinho mais por enquanto. Um terço do seu tempo praticamente é dedicado ao trabalho. Sim. Se não for coisa gostosa, prazerosa, sim, né? É verdade. Vai desgastar a gente ao longo do tempo. Porque você vive na incerteza, um desgaste com o paciente, no dia a dia. E eu acho que assim a gente tem uma profissão tão maravilhosa, né? Que exercer o poder transformador na vida das pessoas. Isso tem que ser feito, né, da melhor maneira possível, da forma mais simples possível. Eu hoje não me vejo hoje sem esse cara. É igual você hoje que não trabalha. Se vê sem smartphone, quem hoje consegue andar sem smartphone? Quantas vezes você já saiu de casa, esqueceu o celular e teve que voltar? Peraí, esqueceu o celular. Volta. Parece que é uma parte sua. Pega alguém, pede pra alguém pegar meu celular lá e tal. Eu hoje não consigo mais enxergar a minha clínica sem um scanner, né? Ou sem trabalhar de forma digital. Pronto, você me convenceu, eu quero entrar para a odontologia digital. Pronto, eu já sei. Me fala aí qual o erro que eu tenho que evitar ao decidir que eu vou investir na odontologia digital. O erro é você ir, né, de cabeça, sem entender exatamente por onde começar, em que equipamento investir, né, para justamente não ter um investimento desnecessário, né, ou cometer realmente alguma gafe nesse sentido de comprar um scanner muito ultrapassado, né, ou que não tem uma tecnologia para o que você precisa. Então, acho que esse é o erro que você pode cometer. Se a gente vê que a tecnologia que a gente tem hoje é algo que funciona, que está sendo replicado, funciona nos países que antigamente chegava mais cedo lá, hoje em dia está tudo muito atual, muito globalizado. Mas se a gente vê que é alguma tecnologia, que é o caso das que a gente está conversando aqui, que funciona, faz sentido, quanto antes você entrar, é melhor. Agora, se é por exemplo, scanner de face, ou quando saiu logo eu falei, cara, vou pesquisar mais, acho que eu vou pegar. Mas era muito caro, ainda bem, porque se eu tivesse investido, eu acho que não seria desnecessário no momento.
Então, e hoje a gente está vendo os celulares, os aplicativos de celulares para escaneamento de face evoluindo tanto Com um nível de precisão muito bom. linkar as malhas. Então, assim, mas já que a gente sabe que as tecnologias que a gente está conversando aqui funcionam muito bem, um dos erros, na minha opinião, é não entrar logo, não começar logo. Tá. Esperar a hora de começar, na hora que os pacientes já tiverem, falar, você não tem não, você morre. Essa hora é a pior hora. Quando você ficar obsoleto, Se tiver né, atrasado. Tem uma coisa também que é um mito que eu escuto muito dos meus alunos, né? Que eles estão acabando a especialização, aí eles falam, eu sou do interior, eu vou comprar um scanner, não vai ter laboratório lá que seja digital. Com o digital, o mundo hoje não tem fronteira. O céu é o limite. Então, tudo bem, você mora no interior, você trabalha no interior, em 2 minutos vai estar lá no laboratório BICAD ou em outro seu trabalho e vai ser feito, vai ser enviado, né? Com um simples SEDEX você recebe de volta. E outra coisa, é até melhor. Na mesma semana, muitas vezes. Com certeza. É até melhor você no interior que não tenha tanto né, acesso assim a laboratórios, porque você se resolve. Algumas coisas você se resolve. Você pode imprimir seu modelo e fazer seu mockup. Você pode imprimir suas próteses, suas restaurações, suas facetas, né? Ou até mesmo comprar a fresadora e dividir com outros colegas. Fazer laboratórios, vender isso para os outros, né? Já que não tem em algumas cidades. Eu tenho um curso, né, de lentes que eu faço desde a segunda turma, a gente está na 24ª agora. Desde a segunda turma a gente faz full digital. A primeira a gente tentou digital, só tinha um laboratório que a gente tinha esse contato e tal, não funcionou. A partir da segunda a gente começou a fazer bem fluido, full digital. E desde o início, quando um aluno chegava e falava, não, porque meu interior não tem, eu ficava me coçando ali com a visão de empreendedor. Cara, eu quero ser seu sócio lá, vamos fazer alguma coisa, vamos montar um scan center, vamos montar um laboratório e tal. Porque era oportunidade de negócio em vários locais, ainda em vários locais, né? Então é o que você falou. Pô, não tem nada, então que ótimo, seja o pioneiro. Seja o pioneiro. Eu também tenho cursos assim, VIP lá no consultório, que a gente faz todinho, desde a hora do preparo do dente, né, do paciente, escaneia, fresa, faz o projeto com o outro dentista lá, e muitas vezes o paciente fica ou na recepção, sim, né, um pouco, ou se é um caso um pouquinho maior, vai embora e volta no outro dia. No outro dia, coisa que, se você for fazendo fluxo normal, analógico, às vezes é 1 mês para voltar essas facetas, para você, né, instalar essas facetas. Então, é um tempo muito diferente. Tem algum caso clínico interessante que vocês pensam, vocês lembram, assim, de ter feito que o digital foi a salvação ali de vocês? Acho que pessoas de outros países que vêm às férias, é interessante, prazo curto. Casos de adaptação total com tipo protocolo mesmo, rapaz, é um diferencial enorme. Sim. Quer ver um que eu me lembrei aqui agora? Eu nem tinha lembrado desse, tinha lembrado de outro, mas eu vou falar desse. Foi um dos primeiros, também ali em 2018, logo depois do caso de Chairside, né? Era um paciente que eu tinha começado independente do digital e tal, a fazer um levantamento de dimensão. O paciente tinha um apertamento considerável, os dentes desgastados, então aumento de dimensão vertical tradicional, provisórios ali, cimentados, o paciente usando. A cada vinda que ele vinha, que ele ia para o consultório, a cada vinda que ele vinha é ótimo. A cada ida ao consultório, tinha provisórios que tinham soltado, quebrado. Aí eu voltava, ia lá, refazia aquele provisório e tal. E aí a adaptação não estava precisa, porque ele ia perdendo, até um dia que ele chegou e tinha, eram 8 tabletops, né, entre tabletops de onlays, posteriores para aumentar a dimensão, era principal. Aí ele tinha 2 de um lado e 3 do outro. Falei, caramba, velho, eu vou escanear hoje. Aí tava com o scanner já usando, falei, eu ia moldar, né, mas falei, vou escanear hoje. Aí eu fui pro escaneamento, pra sala, pra um coworking, né, que tinha um scanner, scan service, fiz o escaneamento. Só que na época a gente não dominava ainda, Aí o pessoal me orientou, faz o seguinte, abre como se fosse 2 pacientes, você escaneia o lado direito como um, e o lado esquerdo como outro,
para evitar distorção, se pegar a arcada toda, a gente, né, pensava que a distorção poderia atrapalhar ali naquele momento. E assim a gente fez. E eu só lembro que eu só rezava, aí veio um pouco tempo na semana seguinte, eu lembro que eu só rezava para, poxa, pelo menos um lado tem que estar muito bom para eu só ter que fazer o retrabalho de outro e tal. E aí, incrivelmente, eu coloquei os 8 tabletop, só dá para você testar depois de cimentado, senão, né, mais frágil poderia fraturar ali. Aí o paciente, pô, doutor, tá muito bom, tá ótimo, viu? Eu falei, como assim, cara? Nem levei muito em consideração, o paciente às vezes não tem a noção. Quando eu coloquei os 2 carbonos simultaneamente, tinha contatos dos 2 lados. Claro que eu tive um tempo de ajuste, precisei ajustar. Mas eu consegui ali no apagar das luzes resolver um caso que de complexidade grande, que se eu não tivesse com o digital ali, eu teria voltado mais algumas vezes, teria feito mais alguns provisórios, teria demorado um pouco mais de resolver. Isso de provisório, fraturando, soltando, acho que é nesse momento que a gente está vivendo de muito estresse, né? As pessoas muito estressadas, bruxistas, bruxômanos. A quantidade de provisórios, né, que soltam, e às vezes você tem que ficar fazendo retrabalho. Parece que você patina e você não evolui, né? Não vai para frente. Então, se você já puder preparar o dente, colocar, eu acho que é o melhor dos minimizar assim, tempo, você vai melhorar a experiência, você vai melhorar, né, tempo, tudo. Nesse sentido, a gente poderia voltar a falar um pouco do Digital Mind, né? Como é que a gente consegue ajudar os dentistas que estão nessa fase. Eu quero entrar na odontologia digital, não sei o caminho. Ou, pô, comprei o scanner, tá lá guardado. Tinha alguns alunos, inclusive, tem vários dentistas. Tá lá guardado, não uso porque eu faço um fluxo de uma forma, já tá funcionando, por que eu tenho que mudar? Então, como é que a gente consegue ajudar com o Digital Mind? Guga, eu acho que para o que não comprou ou não fez investimento, melhor ainda que ele vai começar e vai fazer o investimento perfeito, porque ele vai ter acesso a essas informações. Para o que já tem, a gente vai mostrar realmente, né? Desde que é uma malha de escaneamento adequada, estratégias de escaneamentos que são interessantes, vai otimizar tempo para ele, né? Na experiência de escaneamento, que é a parte inicial. Até mesmo, né? Planejamento do desenho do sorriso como ferramenta comercial. Imagine que se você fechar um caso, você já pagou o curso apenas com a ferramenta do desenho do sorriso. Algo muito... E ajuda a vender demais, cara. E que, te digo, grande maioria dos dentistas não trabalham isso no dia. Não trabalham. Então, assim, eu acho que o investimento para um curso desse voltado para o digital é recompensador. Além de a gente poder ajudar, o cara, como eu falei, já tem o scanner. Bom, agora o seu próximo passo é comprar uma impressora. Qual impressora comprar? O que é que funciona? O cara não é obrigado a entrar e dizer, vou montar uma estrutura. Não, não deve, inclusive. Eu não recomendo isso. Inclusive, eu acho até que podia ser até a impressora, que é o menor dos gastos que você tem. Hoje a gente tem impressoras muito baratas, fazem muita coisa. Tem Tem impressoras a partir de R$2.000. Que faz muito. Tem prévia, tem uma precisão legal, consegue imprimir hoje, né, uma plaquinha meio relaxante, consegue imprimir um provisório, consegue imprimir um modelo. Então você tem uma série de coisas. Por exemplo, Mal falou, uma impressora de, vamos falar de 4.000, que você pagaria R$400 para um laboratório fazer a plaquinha. Com 10 plaquinhas você paga uma impressora. Paga a impressora. Vamos lá, vamos voltar para o scanner. Hoje você tem scanners no mercado, né? Chegaram os chineses, aí chegaram chegando, como os carros híbridos também, né? Que ainda assumiram o mercado hoje. E aí você vê o seguinte, tem scanner a partir de R$30.000 hoje no mercado. Exatamente. Né? Que tem um nível de entrega interessante. A 40, 50, 100, você vai gastar o quanto você quiser gastar de acordo com sua necessidade. Você tem as empresas parceiras, né, de implantes, você tem a Simplantes, você tem a própria Strauma, Neodente, né, tem a Singular, todas elas hoje já estão para o digital voltado e tem um scanner para venda. Eles fazem combos, né, na venda de implantes, que às vezes fica atrativo essa questão, né, comercial. E aí é o que eu digo, se você consegue fazer uma compra em uma parcela entre R$2.000 e R$3.000, e você coloca na conta aí seu custo hoje com material de moldagem e coloca a sua hora clínica no meio disso aí, você vai ver que se paga tranquilamente. Rápido. E o que agiliza o seu trabalho que não dá para mensurar, que tem que entrar nessa conta também. Eu digo, e comercialmente, imagine se você fechar um caso a mais por mês por conta da experiência do digital, essa parcela tá paga. E tá paga apenas por uma mudança de rota, né? Você tá fazendo a mesma coisa de um jeito diferente, só que você está gerando e agregando valor ao seu serviço, ao seu produto. Eu consigo cobrar mais hoje
por proporcionar uma experiência diferente para o meu cliente. Isso é muito bom. Sim. Né? No momento que eu for, mostro para ele que eu estou investindo em tecnologia, que eu estou entregando algo diferente, e eu fico à vontade para cobrar mais um pouco por isso. E o paciente acha que ele está pagando por um valor justo porque ele está recebendo algo diferente. E aquela máxima que fala, o paciente vai valorizar se eu demorar mais tempo, muito pelo contrário, pessoal, não pensem nisso, na verdade é o contrário. Quanto mais rápido você for hoje, o paciente valoriza mais. Fala, cara, você entregou isso, ele vai valorizar pela entrega e não pelo tempo. Tem esse viés, ele vai achar que eu fui muito rápido e tal, não tem nada disso. E aquela coisa, imagina um paciente com um mocap. Sensibilidade das uvas. Isso, aí ele solta, e a gengiva machuca. Tá no final de semana, solta o mocap, e aí fica lá o fim de semana preso ali, às vezes não tem um profissional que vai lá que consiga dar um socorro. Mas é o que eu digo, você consegue fazer uma entrega em 3 dias, 4 dias? Porra, é maravilha o paciente. O cara tá passando 15 dias sem higienizar direito aquele mocap. Você consegue um mocap melhor, mal, impresso hoje. Não precisa você fazer um mocap com a bisacrílica que adaptadinho, sem invadir sua gengiva, sem machucar a gengiva, sem inflamar. Você consegue hoje, as resinas impressas com carga cerâmica estão evoluindo, eu estou entrando, inclusive, pesado nesse mundo agora. Estão evoluindo, então assim, é a hora de você começar a pensar nessas possibilidades que a odontologia digital traz e nas possibilidades que ainda não apareceram. Sim, mas a gente vê todo dia surgindo novas soluções e novas possibilidades, né? Mas aos que têm dúvidas sobre o melhor momento foi ontem. Pois é, mas hoje, dos momentos disponíveis, hoje é o melhor momento. Então, acho que quem quiser realmente participar, né, do curso, vai ter realmente uma experiência sensacional. Então, para quem quer indicar do curso? Para qualquer profissional que trabalha com reabilitação oral, né, trabalha com a parte de implantes, então ele vai conseguir trazer para a prática a clínica dele, mudar a rotina do fluxo de trabalho, né, através dessa experiência. Eu diria até além disso, né, para qualquer profissional que trabalhe com reabilitação, mas que também que faça restaurações indiretas, que seja restaurações diretas podem ser substituídas por indiretas hoje, né, com as resinas impressas, que é um dos temas que eu também trabalho muito hoje. Então assim, é indicado para quem está, para todo dentista que está contemporâneo, que está vivendo a odontologia hoje. Porque, assim como a gente estava falando até mais cedo um pouco sobre a radiologia digital, hoje você não manda para uma clínica de radiologia e pergunta, essa radiologia é digital ou analógica? Não existe. Porque todas são digital. Porque a radiologia digital é muito superior à analógica, então não faz sentido ela existir, é mais barata, mais rápida, mais precisa, mais tudo. Então hoje não tem uma clínica de respeito que tenha a odontologia analógica como base principal. Mas vai chegar o tempo, Guga, que você vai conversar com um colega e ele vai dizer, na minha época ainda moldava. Pois é, né? E aí você vai dizer, você tá ficando velho, hein? Assim como tinha na faculdade, tinha um professor que quase não usava luvas, porque na época que ele se formou não era necessário usar luva, então, da mesma forma. Então a gente vê hoje, né, e é o mundo que está sendo digitalizado. Processo hoje, qual foi a última vez que você foi ao banco? Pois é, muito tempo sem ir ao banco. E era uma coisa que a gente tinha que ir depositar um cheque, tinha que, né, fazer uma transação. Então, assim, o mundo mudou. A forma de se comunicar no mundo mudou. Né? Hoje você vê que o WhatsApp assumiu o protagonismo, né? É muito grande de comunicação entre as pessoas. E você vê esse processo digital. Você vê que hoje você pouco liga para as pessoas. É verdade. Você liga quando você quer conversar algo mais, quer jogar conversa fora, ou tem alguma coisa mais, né? Mas as pessoas se comunicam hoje através de mensagens, através de áudio. E isso é um processo digital. Né? Então não tem por que a odontologia e a prática clínica ser diferente disso. Sim. E acho que o pioneirismo, como você falou, quem chegar primeiro, quem começar a desenvolver esse trabalho e gerar essa entrega, vai ter diferenciação de mercado. Então, a gente vê hoje o mercado de odontologia muito pulverizado, né? Você vê hoje muitos profissionais e a diferença às vezes está no detalhe. Então, está na experiência do cliente e está justamente na entrega que a gente é capaz de fazer. Aí o bacana também da gente, né, nós três que estaremos no Digital Mind, é que se você precisar saber de preços, de qual é o melhor investimento, quanto dá para cobrar e tal, a gente vai estar ali para ajudar nesses temas também, que são temas importantes, né, para o cotidiano do consultório. Sim, e não tem reserva, né? Eu vou estar lá para passar todo o conhecimento que eu tenho já dessa experiência de 8 anos com digital, né? Doutora Beatriz do mesmo jeito, doutor Gustavo,
acredito também que está ali, né, pronto para poder Com encarar certeza. o dia a dia, e isso é um diferencial muito grande, economiza muito tempo. E ele já sai dali já podendo aplicar no dia seguinte, ali com os contatos. Poxa, tá, entendi, gostei. Eu não tenho scanner, quero investir. A gente vai ter os contatos. Ah, não quero investir agora, quero só otimizar minhas fotos, fazer meu planejamento digital. A gente vai estar lá com os passos, com opções. Vai conhecer o laboratório, ver como que funciona no laboratório, se você mandar, ou se não no consultório, né? O curso teórico-prático tem uma coisa bacana. É porque ele traz para a rotina clínica ali, né? Então a gente vai ter a oportunidade de ir na clínica da doutora Beatriz, fazer um caso real de escaneamento ali e ver como é que funciona a dinâmica, né? Vai ter a oportunidade de ir no laboratório, ver como funciona o fluxo dentro do laboratório, né? E a gente perceber que quanto isso é fluido da hora que entra à hora que sai o trabalho. Então, traz pra gente um nível de vivência, né? Bem bacana. Então, esse curso é um curso muito completo. Ele traz aí o LabSide, traz o TSide e ainda traz a experiência, né? De todos aqui no dia a dia, na prática clínica. Bom, e quem está ouvindo aqui, como é que a gente consegue colocar para eles saberem mais informações, acompanharem mais novidades? A gente vai colocar um link embaixo na bio, né? Que a pessoa pode clicar e pode entrar em contato direto por WhatsApp e tirar mais dúvidas e até realmente, né, fazer a inscrição, né, de forma direta. E realmente vai ser uma alegria muito grande, né? Ter qualquer um que queira ingressar nesse mercado, porque acho que uma coisa que a gente pode fazer de interessante na vida da gente é compartilhar conhecimento. Exatamente. Isso é a DNA de quem ensina, né? Sim. A gente que ensina. Minha mãe é comercial, né, cara? Ela era comerciante, na verdade. Era dona de loja de calçado e tal. E falava, Google, eu nunca entendi por que você fica entregando todo o seu segredo para os seus concorrentes. É porque eu não vejo. Aí eu falo, mãe, eu não vejo eles como concorrentes, eu vejo como colegas, como amigos, e eu adoro, sou apaixonado pela odontologia. Então, assim, eu tenho o maior prazer em ensinar, em mostrar o caminho, aquela empolgação de realmente estar vendo outras pessoas fazendo o que eu estou fazendo, vendo outras pessoas se encantando com o que eu me encanto quando a gente entrega um sorriso novo para o paciente, ainda mais em pouco tempo. E na Então, esse é o nosso objetivo. na odontologia digital a gente vê muito, né, isso também. As pessoas são muito acolhedoras, assim. Então, Verdade. você joga num grupo lá que você tá, alguma dificuldade, alguma coisa, você pode... Eu não faço isso porque eu respeito os meus horários de trabalho, assim. Mas às vezes as pessoas colocam dúvidas lá, tipo, sábado de noite, assim. Já vem um e fala, tenta tal coisa. Já tive muitas dicas desses. E pessoas, assim, de diferentes partes do Brasil, assim, então... A comunidade digital hoje é bem extensa, né? É. Vários grupos que eu participo, as pessoas estão compartilhando ali conhecimento, experiência, discussão. E porque é novo, tá todo mundo descobrindo, na verdade, é essa. Né? Claro que já tem muita coisa que já está sedimentada, já está, né? Já chegou a um bom nível, né? Mas mesmo assim, tem muito para se aprender. Sim. Né? Materiais novos estão surgindo todos os dias, né? A parte de impressão mesmo é uma coisa que vem todo dia sendo revolucionada. Você viu agora, há pouco tempo atrás, fizeram impressora que tem uns cartuchos. Sim, parece. É quase a Nespresso. No expresso dos dentes impressos. Já sai lavadinho, limpinho. E é uma experiência espetacular. Lá para o dentista, né? É claro que o nível de investimento da impressora dessa é um pouco maior, mas ela tira também, né, o trabalho mais braçal. Exatamente. Como tudo na vida. Então, você paga. Se você fizer um café coado, você sabe que você vai ter que pegar lá, fazer água, botar o pó. Né? Tem todo o processo para ser executado. Se você quiser uma Nespresso, não tem jeito, você vai pagar um pouquinho mais caro pela cápsula lá. Exatamente. Mas também vai gerar uma entrega ali instantânea, né? Sem muito trabalho. Massa. Bora pedir então pro pessoal do suporte colocar um QR Code aqui para quem estiver assistindo no YouTube. Entrar em contato, entrar no grupo que a gente vai colocar sempre dicas e novidades, e a gente vai estar sempre avisando também do momento de início no nosso curso. Maravilha. Pois é, foi uma alegria muito grande estar com vocês aqui, né? Compartilhar esse momento. E vamos estar 60 horas juntos no curso, né? Trazendo isso no dia a dia. Fora o curso, eu acho que a gente tem também um grupo de suporte que a gente vai continuar, né? Após isso aí, vai auxiliar no que for necessário. Eu acho que isso aí já vale o curso, né? Como um todo. O trabalho também de consultoria depois, se a pessoa quiser para a sua clínica, né? Algo mais direcionado, personalizado. Vai ter possibilidade também, vai. Sim. A gente consegue fazer um planejamento, ir até o local, entender todo o processo.
Então, A gente está aqui para ajudar, exatamente. É encurtar os caminhos para vocês não precisarem aprender com os erros que a gente aprendeu, né? Pelo menos os erros que a gente teve, você já não Sim. precisa ter. Compartilhar as nossas experiências, né? mas isso realmente, Bia, é espetacular, né? A gente ter isso já de maneira mais mastigada, né? Facilita muito a vida da gente. Então é isso. Se vocês quiserem, aqui fica o convite, se vocês quiserem participar dessa comunidade digital, acho que o momento é esse. Entra aí em contato com a gente, participa, que a gente vai estar dedicado aí a evoluir a odontologia digital da Bahia, do Brasil e junto com vocês. Agradeço a participação de vocês. Até o próximo. Valeu, muito obrigado mais uma vez. Obrigada.